Seguramente deve ser dos momentos mais difíceis e há muita gente neste momento já põe em causa se de facto estamos num bull market. É assim, se nós pensarmos apenas e só em altcoins, evidentemente que não estamos num bull market, estamos num bear market declaradíssimo, ok? Acho que não há grandes dúvidas relativamente a isso. Agora, quem nos estava a aguentar era Bitcoin, certo? E hoje Bitcoin está a perder níveis importantes. Mas não é só o mercado cripto que está a cair. Se nós olharmos, por exemplo, para o mercado tradicional, temos vários ativos a vermelho e se vimos, por exemplo, os índices, o Nasdaq está a cair 1.6, o SP500 está a cair 0.82, portanto, não são momentos fáceis e é preciso ter informação de qualidade, é preciso percebermos tudo aquilo que está a acontecer para tomarmos uma decisão se atiramos a toalha ao chão ou não. E é isso, meus amigos, que eu vou tentar vos mostrar neste episódio. Portanto, vamos a isso. Caros amigos, sejam bem-vindos então a mais um episódio do Alex Crypto. Já sabem que é o canal que vos traz as principais novidades e se gostares deste episódio, a única coisa que eu peço é que tu carregues no gosto. Isto deu-me muito trabalho a preparar, portanto eu espero que reconheças essa dedicação e carregues no gosto, não custa muito e acho que é uma forma de eu também ter um feedback da vossa parte. Eu quero começar pela parte emocional, que eu acho que é um dia difícil, seguramente é um dia difícil para as pessoas. E aquilo que, por exemplo, eu estou a fazer, eu há 72 horas que eu simplesmente não vou ver o meu portfólio. Não vou, recuso-me, não vou. Fiz birra agora. Porquê? Porque é uma questão de proteção para mim. Para que é que eu vou estar a ver aquilo a sangrar? Não vai fazer bem nenhum. Posso depois tomar decisões emocionais, que não quero tomar decisões emocionais. Portanto, a minha estratégia logo de proteção entra em vigor, é tipo o meu plano de emergência, e depois tento fazer coisas em que obrigo-me a não pensar sistematicamente no mercado. Seja ver uma série, seja ver um filme, seja fazer uma atividade física, uma coisa qualquer, para desligar um bocadinho e manter-me no mundo real, vamos dizer assim. E como há uma expressão inglesa que é muito engraçada que é o touch grass, ok? Que é vocês manterem-se ligados à terra para evitar exatamente este tipo de situações. Portanto, se estás numa situação de stress, eu recomendo algumas estratégias, como eu acabei de referir, para não entrares em movimentos de paranoias, de depressões, de dramas. E isto pode significar que provavelmente estás demasiado exposto ao mercado e se assim é, vai ser uma lição. Infelizmente nós só aprendemos as lições quando as coisas correm mal. E o outro motivo pelo qual pode estar a levar a estressar é a imaturidade, ou seja, andares nisto há pouquíssimo tempo. Eu já estou aqui desde 2018 e eu já estive a perder bastante dinheiro, portanto, para mim isto não é nada que me preocupe. Eu não quero é que ninguém chegue a uma fase como aconteceu a esta pessoa, simplesmente tirou a sua própria vida por $500, meus amigos, porque estava a perder $500. Isto rapidamente as pessoas podem entrar numa depressão quando as coisas de facto não são equilibradas. Portanto, mantenham-se saudáveis mentalmente e evitem de tomarem decisões emocionais nesta fase, ok? Pronto, acho que era um ponto muito importante e eu quis mesmo falar isto em primeiro lugar. Agora, relativamente ao porquê é que o mercado está a cair, da pesquisa que fiz, está muito relacionado, pelos vistos, da parte, atenção, de notícias, está relacionado com a tomada de decisão, pelos vistos, de manutenção ou de imposição de tarifas que os Estados Unidos vão colocar no Canadá e no México com os tais 25%. Isto tinha sido adiado durante um mês, mas pelos vistos Donald Trump, a última vez que falou, disse exatamente que vai manter essas tarifas, o que evidentemente levou a uma reação do mercado, porque as pessoas têm receio que aumente a inflação americana, e aumentando a inflação americana as taxas de juros não baixam, blá 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 blá, apesar de eu já ter mostrado aqui que as tarifas não têm uma relação direta com o ciclo de mercado de Bitcoin e até dos restantes mercados, ok? Mas pronto, os mercados são um bocadinho emocionais. Antes de avançarmos, queria dizer-vos que este episódio é patrocinado pelo Incogni, e eu acho que este é dos melhores patrocinadores que eu tenho, porque para mim é tremendamente útil. Eu já fui infelizmente contactado por pessoas que eu não quero que me contactem, recebi e-mails a spamar constantemente, portanto é uma forma em que consigo eliminar, que os meus dados sejam eliminados de uma série de plataformas que infelizmente, por uma razão ou outra, lá ficam com os meus dados, e a Incogni faz esse papel por ti, ou seja, tu não sabes quais são as empresas que têm os teus dados, mas eles protegem-te contra roubo de identidade, protegem-te de perseguição online, protegem-te do doxing, protegem de marcação digital. Tudo isto com um custo sinceramente muito acessível. Isto custa cerca de
6,99€ por mês, mas se utilizares o meu link que está na descrição deste episódio, tens um desconto de 60%, pagas então apenas 5,59. E se não acreditas que isto é verdade, reparem bem, isto é a minha conta pessoal, ou seja, está aqui a quantidade de plataformas, digamos assim, em que foram suprimidas via incógnito, que eles retiraram os meus dados, portanto, isto efetivamente funciona e eu noto isso na prática. Portanto, se estiveres interessado, tens o link na descrição deste episódio ou numa janelinha que vai-te aparecer essa mesma fotografia, ok? Agora, o que é que está a acontecer com Bitcoin e o que é que me está a preocupar? Lembram-se que eu tinha falado no episódio de ontem que nós estávamos a perder aquele canal paralelo, certo? E neste momento nós viemos à base do canal, deste canal paralelo, digamos assim, maior. Mas eu já vos tinha dito isto no passado. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e quanto mais vezes é batido um suporte, mais frágil ele fica. E até que partiu. Portanto, e partiu hoje. E isto evidentemente que não é bom. Podemos ter de facto um momento em que seja um fake out, mas se for um fake out, isto rapidamente tem que voltar cá acima. Mas muito rapidamente, ou seja, tem que ser uma questão de 2, 3 dias, temos que voltar cá acima. Caso a gente volte cá acima e formos rejeitados, seja aqui ou nas moving averages, que neste momento vou começar a curvar para baixo, isto significa que a probabilidade maior é continuarmos a cair, irmos para valores mais baixos e toda a gente sabe que nós temos um gap na zona dos $77.000, ok? Agora, estamos a fazer suporte na VWMA, é muito importante reagirmos aqui, até porque se isto correr bem, nós podemos estar a formar um falling wedge. E um falling wedge é uma estrutura bullish, que por norma tem uma tendência de breakout superior. Portanto, vamos rezar aos santinhos, ok? Que esta estrutura aguente nesta zona e que tenhamos um bounce e que pelo menos nos mantenhamos num falling wedge. Porque no passado, vocês podem ver que quando nós tivemos 7 meses a lateralizar, nós passámos de uma estrutura horizontal para uma estrutura descendente. E esta estrutura descendente não foi uma estrutura a pique, ok? E foi uma estrutura de lateralização, portanto, basicamente uma mega bull flag aqui em formação. E nós podemos estar ainda nessa fase, esperemos que sim, ok? Se por acaso não acontecer, meus amigos, temos de estar preparados para todos os cenários. Agora, porque é que eu acho que se calhar relativamente a altcoins as coisas até podem neste momento reagir de uma forma positiva? Porque nós neste momento estamos muito próximos de uma resistência, foi exatamente o dia de ontem, que é esta resistência aqui diagonal, certo? E neste momento reparem que nós até já estamos a reagir. E olhando para isto de uma perspectiva positiva, nós até podemos estar perante um duplo topo, aqui assim. E se isto acontecer, será muito bom para as altcoins. Mas temos que perder esta linha verde. Se nós conseguirmos cair abaixo desta linha verde, eu vou dizer então, epá malta, isto foi um duplo topo, viemos buscar aqui esta liquidez de cerca de 50% aqui deste raio desta vela, o que também é perfeitamente normal. Isto significa então que ainda está em cima da mesa as altcoins começarem a melhorar, ok? Não quero mandar foguetes antes da festa, mas eu pelo menos quero que vocês tenham em cima da mesa esta situação. O mercado está em medo extremo, reparem, isto é um mercado tradicional a 22 pontos, medo extremo, isto não é muito normal acontecer. No mercado tradicional está nos 25, estou a falar de Bitcoin, está nos 25, portanto medo extremo também. E se nós olharmos para todo o mercado, nós podemos ver que estamos ao nível 29 e a última vez que isto aconteceu foi mais ou menos em setembro de 2024 e também significou o fundo daqueles 6 a 7 meses que nós tivemos de lateralização que ainda há bocadinho falei. Portanto, não é muito normal estarmos nestes patamares. A última vez também foi em setembro de 2023, olha curioso, setembro, em que nós também tivemos em níveis muito baixos, foi depois do crash da FTX e depois então voltámos a subir. Isto quer dizer que no curto prazo há uma probabilidade significativa até de nós termos uma reação de mercado. Porquê? Porque não é normal ficarmos em medo extremo dias e dias e dias sem qualquer tipo de reação. Agora, eu não vos posso garantir que isto é um fundo de mercado. Não posso, ok? Como óbvio, não tenho a bola de cristal. Até porque se nós virmos aqui, quando as coisas viram para bear market, e Deus cruze o Nosso Senhor que nos livre dessa maldade, ok? Reparem bem o que é que costuma acontecer com o medo extremo. Tudo o que é aqui estas bolinhas vermelhadas é tudo medo extremo. E foi desde os $60.000, $59.000 até aos $16.000. A questão é esta, é que nós já subimos muito. E ter medo extremo, quando já subiu muito,
Das duas uma, ou é o início de um bear market, ou é então um movimento de queda mais significativo, tal como aconteceu, por exemplo, em 2021, para depois então termos uma continuação de subida que pode ou não ser um fake out como aqui foi no outro ciclo, ok? Mas parece que estamos a entrar numa correção mais expressiva. Atenção se isto não recuperar em 2, 3 dias, tá bem? Se continuar assim mais uma semaninha, 15 dias, então parece-me que efetivamente é uma correção mais significativa. Outro dado que pode mostrar que podemos ter um bounce no curto prazo, reparem que eu digo bounce, não digo inversão de tendência de queda, é exatamente a liquidação que houve, não é liquidação, peço desculpa, a percentagem, a quantidade de vendas que foi feita via ETFs de Bitcoin. E esta linha aqui azul mostra exatamente quando nós viemos tocar nestas zonas, por exemplo, aqui em abril de 2024, nós tivemos depois uma subida. Ok, vamos lá desenhar aqui, a ver se eu consigo desenhar isto, ok? Nós tivemos depois aqui uma subida, que nós quando viemos aqui também este valor, mais ou menos em novembro de 2025, reparem, nós também tivemos uma subida. Depois quando nós também tivermos este valor aqui mais cá em baixo em dezembro, aí caímos um bocadinho mais, mas depois subimos também um bocadinho mais, mas depois esta zona também em ali de novembro, dezembro de 2024 também tivemos uma subida. E agora viemos novamente testar essa zona. O que é que vai acontecer? Não sei, mas pode também indiciar, peço desculpa, um movimento de inversão. Relativamente às baleias. As baleias neste momento estão posicionadas em short, certo? Tudo o que é entre 0 e 1, através deste indicador aqui da Alfractal, mostra que nós estamos com um whale ratio muito baixo, abaixo de 1. E isto significa que há muita baleia a shortar o mercado comparativamente com o retalho, ok? Portanto, já sabem que a manipulação pode estar aqui em cima da mesa. Agora, isto foi curto prazo, certo? Nós podemos ter aquele bounce de curto prazo. Mas como eu vos disse também há pouco, é preciso estar preparado emocionalmente para que as coisas corram efetivamente mal. E se as coisas correrem efetivamente mal, meus amigos, eu ainda ontem estava a ter essa conversa na minha comunidade privada e estava a dizer: os bear markets quando vêm não são bem-vindos, certo? Como é óbvio. Mas são oportunidades extraordinárias que mudam a vida das pessoas. Se por acaso nós entrarmos em bear market agora, eu vou ficar chateado, como é óbvio, vou ficar chateado porque não vendi aquilo que queria vender, porque sinceramente estou à espera de um movimento de subida mais expressivo e já vou falar um bocadinho também sobre isso. Mas se vier, desde que a gente tenha paciência, são excelentes oportunidades para acumular e para comprar mais baixo. Principalmente, por exemplo, quem entrou tarde e que vai ver o seu portfólio negativo, a pior coisa que pode fazer é ir embora. É a pior coisa que pode fazer, é estar atento e quando o mercado cair de uma forma significativa, ou pelo menos há uma capitulação pelo tempo ou pelo preço, começar a fazer DCA. Eu na minha comunidade privada eles já sabem o que é que eu faço, já sabem os planos que eu coloco ali em cima da mesa, caso efetivamente tenhamos esse cenário. Quem não está, obviamente que tem que fazer o seu trabalho, ok? Seja ao Fractal, seja entrar na minha comunidade privada, seja também outras coisas que eu tenho lá na descrição deste episódio, vocês podem aceder e está lá tudo dito. Agora, este ciclo para mim está diferente. Eu acho que a questão dos 4 anos, eu já disse isto mais que uma vez, eu sou daquelas pessoas que coloco claramente em cima da mesa a situação de nós não termos um ciclo de 4 anos, certo? Aqui a laranja são os bear markets 2014, 2018, 2022. E aquilo que nós podemos ver que 2025 costuma ser supostamente o terceiro ano, o ano mais bullish de todo o mercado, certo? De todo o ciclo, peço desculpa. E aquilo que está a acontecer é que, por exemplo, Bitcoin está no Q1, ok, no primeiro trimestre, a negativo. E isto não é nada normal. Ethereum está completamente a negativo. E é a primeira vez que Ethereum faz uma coisa dessas, tirando bear markets. Bitcoin ainda fez, mas nunca fez no último ano do bull market. É a primeira vez que está a fazer. Portanto, nós já tivemos máximos históricos antes do halving, nunca tinha acontecido. E agora estamos a ver um Q1 no último ano do ciclo a negativo, o que não é nada normal. O Q1 vai terminar em março, certo? E isto ainda pode ser resolvido. Podemos ter um março extraordinário que então limpe isto tudo. Mas mantenham em cima da mesa a probabilidade de termos um ciclo completamente diferente. E reparem, eu acho que é demasiado simplista e demasiado fácil termos, tirando isto quando apareceu, 3, 4 anos aqui a subir, depois um ano a vermelho, 3 anos a subir, um ano a cair, 3 anos a subir, um ano a cair. Nós agora temos 2 anos a subir e agora reparem, imagina bem que se nós não tivermos hoje este ano a subir, certo? E se nós tivermos um bear market em 2025,
e depois um bull market em 2026. Porque acontece que alguma coisa em 2025, uma crise qualquer, e depois temos que injetar liquidez para 2026. Ou, por exemplo, se nós estamos meio ano em 2025 a cair, por exemplo, se vocês olharem para aqui para os 6 meses, vemos que já tivemos 4 velas consecutivas a subir e tem acontecido, por exemplo, a última vez que aconteceu foi exatamente a mesma coisa. Nós tivemos 4 velas de 6 meses a subir e depois tivemos 2 velas a cair. E o que não aconteceu antes foi termos tido 5 velas a 6 meses, de 6 meses a subir, que foi em 2015 a 2017. Mas há o risco, de facto, de nós termos 6 meses de queda. E se nós podemos perfeitamente ter 6 meses de queda e depois, do segundo semestre, digamos assim, 2025, e entrar, por exemplo, dentro de 2026, nem que seja o primeiro semestre, nós temos um bull market. E isto vai lixar toda a narrativa dos 4 anos, que vai tornar as coisas diferentes. Eu sou da opinião que o mercado vai fazer alguma coisa que ninguém está à espera de relativamente aos outros ciclos. Seja continuarmos a subir em 2025, continuarmos a subir em 2026, continuarmos a subir em 2027, ninguém está à espera disso. Seja 2 anos de bear market, seja um ano de bear market já agora e depois um bull market de 2026, eu acho que vai acontecer alguma coisa que não está suposto acontecer, não é suposto acontecer. Porque o mercado adora fazer isso. Eu acho que é demasiado fácil, meus amigos. Agora, há também um sinal de alerta, por causa que eu disse que eu tinha aquelas bolinhas ali. No meu indicador, que a minha comunidade privada também tem acesso, reparem o que é que está a acontecer. Estamos a ter uma bolinha vermelha. E isto não é um bom sinal, porque podemos ter algo que aconteceu em 2016, 2017, em que tivemos de facto uma tendência de alta forte, mesmo com bolinhas vermelhas, mas também podemos ter, já com uma maturidade maior do mercado, o que aconteceu no ciclo anterior, que foi o topo do ciclo do bull market, ok? Mas pronto, esperemos que seja apenas e só a primeira de muitas bolinhas vermelhas que aqui estão, ok? Agora, evidentemente nós não podemos falar só sobre Bitcoin, mas temos também a falar sobre Ethereum e sobre as altcoins. Ethereum neste momento está numa situação complicada. E porquê? Porque neste momento perdeu suporte diagonal que já vinha desde julho de 2022. E vocês podem dizer assim, Alex, mas ainda está a fazer estruturas de baixos mais altos. Certíssimo, certíssimo. Agora, nós não temos muito tempo para mostrar, de facto, um padrão de Ethereum. Agora, o que nós podemos ver é que, no ciclo anterior, nós tivemos um longo período de acumulação e depois tivemos uma subida íngreme, muito inclinada, ok? Um claro bull market aqui em Ethereum e só depois então é que quebrou essa tendência e entramos em bear market, ok? Neste momento, a nossa linha de suporte diagonal é muito pouco íngreme. Isto mostra claramente que não está a ter grande força, certo? E até podemos ter um cenário, eu sei que ninguém gosta de ouvir isto, mas pronto, não é um cenário, é a realidade, daqui um duplo topo, que será validado se perdermos esta linha branca, a zona dos $2.162. E se isso acontecer, meus amigos, vai ser a primeira vez na história, está bem que é uma história pouco recente, em que nós vamos entrar em zona de acumulação novamente, sem ter tido um máximo histórico em Ethereum, ok? Reparem, zona de acumulação, subiu e não voltou a esta zona de acumulação. Não voltou aqui. Fez um baixo mais alto. E se nós voltarmos a esta zona, sim, podemos vir a ter um duplo fundo macro e isto ser uma enorme zona de acumulação a Ethereum, ok? Mas também vai aumentar o risco de nós virmos a fazer baixo mais baixo, invertendo a tendência. E se isso assim for, significa claramente bear market para Ethereum, significa bear market para altcoins e significa que vamos penar durante uma série de meses, quiçá 1 ou 2 anos, ok? RSI, reparem bem, perdeu a estrutura de suporte diagonal, neste momento está em tendência de queda e tem muito espaço na mensal ainda para cair. Eu estou-vos a mostrar os cenários todos para vocês perceberem aquilo que pode estar aqui em cima da mesa, seja de uma forma positiva ou de uma forma negativa, porque vocês precisam saber isto para depois tomarem decisões, ok? O pior que a gente pode fazer é não tomar decisões ou não fazer nada porque não sabe nada, está bem? Agora, relativamente a Ethereum, algo que pode estar a afetar a Ethereum é que o hacker que limpou aquele Ethereum todo da Bybit, pelos vistos está a conseguir vender esse Ethereum através de uma estratégia lá qualquer e já foram cerca de 250 milhões em apenas 4 dias que foram vendidos, ou seja, cerca de 100 mil Ethereum. Portanto, é uma brutalidade, isto efetivamente está a afetar o preço de Ethereum. Outro aspecto que está a ser negativo para Ethereum, deve estar mais notícias, mas pronto, é que a atualização de Petra, que está em fase beta, está em fase de teste, atenção, não correu lá muito bem. Portanto, houve paragens, houve vários blocos perdidos. Evidentemente, se há
protocolo, se há blockchain, se há equipa que já provou que consegue fazer um bom trabalho e que é muito capaz, é Ethereum, porque eles passaram de um sistema de Proof of Work para Proof of Staking, ok? E é extraordinário o que eles conseguiram fazer. E eu acredito plenamente nesta equipa que eles vão resolver o problema até isto ser lançado. Agora, pode vir a acontecer um adiamento do Petra que estava previsto para abril. E se houver um adiamento do Petra, evidentemente não vai ser bom para Ethereum, evidentemente que então não vai ser bom para as altcoins, ok? Outro motivo pelo qual Bitcoin não está a portar-se muito bem está relacionado, na minha opinião, com o ouro. O ouro bateu máximos históricos e tem tido uma subida muito, muito grande, ok? E nós podemos ver que quando o ouro em bull market, estou a falar de bull market de Bitcoin, quando o ouro tem uma performance muito forte, só depois de o ouro começar a acalmar e começar a retrair é que Bitcoin reage. Reparem o que aconteceu em 2020 a 2021. Só quando o ouro começou a cair é que Bitcoin teve o seu momento de glória e na sua plenitude. Aqui também já podemos ver isso em 2024, mais ou menos desde ali a zona ali de setembro até dezembro, ou seja, o segundo semestre, em que Bitcoin teve a lateralizar e depois quando o ouro parou, depois de ter arrancado, parou, Bitcoin também teve o seu momento. Ou seja, esta rotação de capital entre dois ativos que há um discurso semelhante a nível de reserva de valor, apesar do mercado estar a provar-me que Bitcoin ainda não é uma reserva de valor, pode ser dito, pode querer ser feita uma reserva de valor, mas não está a ter o desempenho do ouro, por exemplo. O ouro sim está a ter uma reserva, está a ter um desempenho de reserva de valor, mas é algo que pode acontecer, esta rotação de capital, portanto, seria efetivamente um bom sinal. Agora, este gráfico é o Pax Gold versus BTC e nós podemos ver que o ouro está de facto a reagir, mas ainda está em tendência de baixa e há aqui uma resistência diagonal, portanto que eu espero que aguente, ok? O que eu não gosto é de ver, por exemplo, neste time frame aqui de 2 semanas, a margem que nós temos no Stochastic RSI, porque a última vez que nós fomos de facto tocar a resistência diagonal, reparem onde é que estava o Stochastic RSI, já estava cá em cima e nós aqui estamos apenas e só a meio do caminho. A mesma coisa aqui, quando fomos à resistência diagonal, o Stochastic RSI também estava em valores superiores. Se tivermos este breakout, efetivamente não vai ser bom para Bitcoin. Agora, o bear market acabou? É esta a questão que muita gente coloca. Qual é a minha linha vermelha? A minha linha vermelha é quando nós perdemos estrutura. Okay? Estrutura macro. Eu não estou a falar na diária, não estou a falar na semanal, estou a falar na mensal, ok? Para mim, perder estrutura é na mensal. E nós podemos ver que ainda estamos numa estrutura claramente bullish. Claramente bullish. Para mim, a zona aqui a verde, que é a zona aqui dos... Por que é que eu tenho estes valores parvos? 70, desculpem, 70, às vezes para-me o cérebro. 73 mil, ou seja, 74 mil dólares. Se nós perdemos esta linha aqui verde, vai ser um mau sinal. Qualquer retração a esta zona, numa perspectiva macro, numa perspectiva de análise técnica e gráfica, é bullish, porque é chamado bullish retest. Portanto, o bull market, no caso de Bitcoin, está completamente em cima da mesa ainda, ok? Se por acaso perdemos estrutura diagonal, temos aqui duas, e esta, principalmente a segunda, que é menos inclinada, aí sim, então vou ficar mesmo mais preocupado. Porque se isso acontecer, significa que perdemos também a linha aqui de suporte verde, e então aí vou claramente dizer que estamos em bear market, na minha opinião, ou muito próximos disso, porque por norma, basta vocês olharem para trás, por norma não é preciso esperar por fazer um baixo mais baixo, ok? Para nós depois vermos que entramos em bear market. E normalmente só se sabe isso passado uns meses. Portanto, perder a estrutura de suporte diagonal para mim é essencial. E eu no outro ciclo disse que estávamos a possibilidade forte de entrar em bear market. Foi quando nós perdemos esta primeira linha de suporte diagonal. E depois esta linha de suporte diagonal também foi até que me levou a vender muitas posições no bull market anterior, ok? Agora, evidentemente vocês vão dizer, pá, caraças, mas isto é uma queda muito grande, Alex, eu vou perder dinheiro, certo? Ok? É uma queda de 30%, portanto o meu ganho em BTC é 10, 30%. Mas amigos, não há bela senso não. Ou vocês aguentam-se e, por exemplo, se ele reagir aqui e vocês vão dizer assim, porra, ainda bem que não vendi. Ou então aguentam-se e perdem estrutura e vão dizer assim, bolas, abdiquei daquele lucro tal. É a história da manta. Tapas de um lado, tapas do outro, mas vais ter que fazer uma escolha. Certo? Agora, toda a gente sabe que o mercado está muito relacionado com liquidez. Não é? E há este gráfico que eu acho que é muito interessante, que mostra que
não é só os bancos centrais que criam liquidez nos mercados. E nós estamos muito focados sempre nos bancos centrais, no FED, essas coisas todas, mas há muito mais do que isso. Nomeadamente, o setor privado é o setor principal que traz liquidez para o mercado. E agora, isto é, na minha opinião, a boa notícia deste episódio. Há liquidez neste momento já a entrar no mercado. E como é que eu sei isso? Porque vejo, através, por exemplo, do sistema bancário, nós podemos ver aqui, mais uma vez, macro micro, se quiserem um desconto, tem o link na descrição deste episódio, podem lá subscrever também. Reparem que o tightening, o aperto dos bancos, tem vindo a diminuir de uma forma muito expressiva. E nós podemos ver claramente quando nós tivemos o bull market, reparem, foi quando nós tivemos esta queda muito grande até 2022. Portanto, os bancos estavam claramente a emprestar dinheiro. Quando nós tivemos o bear market, os bancos estavam a apertar e não emprestavam dinheiro a ninguém. Na recessão de 2020, a mesma situação. Portanto, nós estarmos em queda, na minha opinião, é um bom sinal. E se eu olhar aqui para trás, para Bitcoin, e se eu colocar aqui o Global Liquidity, e o Global Liquidity tem uma série de países, tem também o FED, tem alguns bancos também, como vocês sabem, nós podemos ver, está agora um bocadinho sujo, vamos lá apagar isto tudo. Okay? Nós podemos ver que o Global Liquidity está em baixa. Isto está em baixa. Está claramente num canal paralelo de então. Está claramente num canal paralelo aqui assim. E quando este canal paralelo for invalidado e tivermos um breakout, porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer, isto vai ser muito bom para o mercado. Mas mesmo muito bom. Portanto, a boa notícia, meus amigos, é que nós passamos numa zona de diminuição de liquidez, tal como aconteceu, por exemplo, no bear market de 2018. Reparem bem o que aconteceu com a liquidez. Ela simplesmente caiu e depois lateralizou e tivemos este bear market. Tal como aconteceu em 2021, nós tivemos o bear market. Reparem bem o que aconteceu ao nível da liquidez. O que não é normal foi o que aconteceu este ciclo. E nós ficámos mal habituados, meus amigos, porque nós passámos de zonas de subida de mercado com injeção de liquidez, subida de mercado com enorme injeção de liquidez, passámos para um momento em que nós tivemos uma subida do mercado expressiva sem liquidez no mercado. E porquê é que isto aconteceu? Tem 3 letrinhas, ETFs. Foram os ETFs, meus amigos, porque foi a partir desta zona dos 22 mil dólares, 22 a 26 mil dólares, que a BlackRock disse que queria fazer um ETF de Bitcoin, que a partir daqui é que o mercado começou a subir. Portanto, toda esta subida nós temos que agradecer a 3 letrinhas, ETFs. Sem os ETFs, com a liquidez que aqui estava, deixem-me lá apagar isto outra vez, com a falta de liquidez que aqui estava, provavelmente o mercado tinha andado aqui muito mais tempo a cair. Portanto, os ganhos que todos nós temos estão relacionados também com os ETFs. Portanto, a boa notícia está aqui. Se isto começar a subir, se esta liquidez, e eu acho que vai começar a subir mais cedo ou mais tarde, evidentemente que Bitcoin vai se aguentar e vamos ter uma nova pernada de alta. Ok? Podemos ver, por exemplo, ao nível dos bancos, que constatamos que exatamente que empréstimos ao nível de habitação, crédito hipoteca, empréstimo automóvel e tudo mais, podemos ver que as coisas melhoraram, certo? Recentemente. Portanto, há liquidez a entrar no mercado, ok? E podemos ver 2021 a 2022 também tivemos liquidez a entrar no mercado, foi quando nós tivemos o bull market. E quando nós temos bear market, sai liquidez do mercado e é quando nós temos essa falta de bear market. Portanto, evidentemente, principalmente um ativo de Bitcoin, como neste momento já está muito relacionado com o mercado tradicional, isto afeta muito, muito mesmo. Okay? Podemos ver também a mesma coisa, mas aqui excluindo o crédito bancário, os cartões de crédito e também o empréstimo. E há outra coisa, a dívida americana neste momento está a um valor de 36 trilhões e meio, certo? 36 trilhões e meio. E isto tem que ser resolvido. E não é o Dodge, que é aquilo que eles estão a fazer, que é o Elon Musk, e bem, a ter uma estrutura mais eficiente, com menos gastos supérfluos. E aqui está o contador do dinheiro que está a ser poupado via Dodge. Isto não é suficiente, reparem, porque o dinheiro está a subir, mas a dívida continua a subir. Portanto, isto não é suficiente para resolver o problema da dívida. E eles, para resolverem o problema da dívida, vão ter que subir o teto da dívida, vão ter que imprimir capital, vão ter que baixar taxas de juros, vão ter que desvalorizar o dólar e tudo mais. Agora, pode demorar tempo, amigos. Pode demorar tempo. Agora, há outro player muito importante, que é a China.
E nós podemos ver, aqui é outra grande notícia, a China está numa fase inicial de injeção de liquidez. Nós podemos ver aqui, já que começamos a fazer este proxy, liquidity proxy, já estamos a fazer baixos mais altos, certo? E altos mais altos. Mas se vocês verem a nível de impulso de crédito, nós estamos nas lonas ainda, na China. Nós estamos completamente nas lonas, reparem bem aqui. Certo? Estamos em valores que já não estávamos em 2019, ou em valores de finais de 2015, ou em valores de finais de 2012. Agora reparem, comparando com Bitcoin, onde é que nós estávamos? Nós estávamos em valores muitíssimos baixos. Estávamos no início de um... Aqui até foi o início aqui daquela queda que nós tivemos depois que tivemos o Covid, mas muito longe ainda de movimentos expressivos ao nível de subida. Portanto, quando isto começar a subir, e estamos a falar da maior segunda economia do mundo, e vai acontecer, não pensem que isto é cíclico, reparem bem, isto é cíclico. Portanto, mais cedo ou mais tarde isto vai acontecer, Bitcoin vai também subir, porque é muita liquidez que entra no mercado, ok? Isto são as boas notícias. Agora, o ciclo pode ser diferente, temos de ter muita paciência, não perder a cabeça, estar tranquilo e apenas e só aproveitar as oportunidades que o mercado nos vai dar, se der, ok? Meus amigos, antes de terminar, apenas uma outra notícia, mais uma notícia bullish. SEC encerra investigação contra a Robinhood Crypto, sem qualquer tipo de penalização, mas como nós estamos com tendência de queda, nem as boas notícias resultam. Eu espero que tenhas gostado do episódio, eu espero que tenhas carregado no gosto, porque isto deu muito trabalho, eu acho que não custa nada da tua parte, e vemos no próximo episódio. Beijinhos, abraços, até lá.